Esta é a disciplina Irrigação, ministrada na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. Hoje, a aula ministrada é a aula 7, Projeto de Irrigação por Aspersão Convencional. Eu sou o professor Rogério Teixeira de Faria e ministro esse curso juntamente com o professor Luiz Fabiano Valaretti. Como vimos na aula passada, para se fazer um projeto de irrigação, precisamos conhecer as características da propriedade. A primeira delas é ter um mapa da área a ser irrigada. Com isso a gente conhece o tamanho das áreas e as formas e as dimensões. Nesse projeto, nós vamos assumir como exemplo uma área irrigada de 41,58 hectares. Essa área tem um comprimento de 770 metros, uma largura de 540. A área está distante da fonte de captação, onde será colocada uma motobomba, de 102 metros. Tem a declividade, no sentido da largura, de 0,25% e no sentido do comprimento, de 2,5%. Nessa propriedade, o agricultor nos informou que são trabalhadas 16 horas por dia, sem tempo para manutenção, ou seja, a propriedade trabalha continuamente, mesmo aos domingos. O sistema de irrigação por aspersão convencional tem uma eficiência de 80% e o desnível da casa de bombas até a água é de 1,5 metro. Então, para a captação de água, tem um desnível dessa casa de bomba até o rio de 1,5 metro. O comprimento da tubulação de sucção, que a gente vai colocar aqui, é 2 metros. Conversando com o proprietário, ele nos informou que a cultura a ser irrigada é feijão, que tem um fator de disponibilidade hídrica de 0,5, ou seja, a cultura pode consumir 50% da água disponível sem que haja estresse hídrico, que corresponde à quantidade de água que a gente vai ter que repor com a irrigação. A profundidade do sistema radicular do feijão é 40 centímetros. Esses dados a gente obtém da literatura. Com dados locais, fizemos o levantamento dos dados climáticos e históricos e vimos que a média de evapotranspiração de longo período é 3,5 milímetros por dia durante a fase de cultivo do feijão. Vamos calcular então o consumo da cultura de feijão ao longo do ciclo e achar qual é a evapotranspiração máxima. Então, o pico de consumo de água ocorreu quando a cultura estava em pleno estágio de desenvolvimento, ou seja, o Kc é igual a 1. O solo da área a ser irrigada é um latossolo vermelho eutrófico, do qual foram obtidos dados de retenção de água e de alguns dados de física do solo. Essa é a curva de retenção de água, em que a capacidade de campo, a 10 kPa, tem a umidade correspondente de 32%. Ponto de murcha permanente, 1.500 kPa, tem umidade no ponto de murcha permanente de 20%. E para essa cultura, a umidade crítica é 26%, que caracteriza a água facilmente disponível. Esse solo tem densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico e a velocidade de infiltração básica de 12 milímetros por hora.
Quanto ao sistema de irrigação requerido na propriedade, vão ser utilizadas as linhas laterais de PVC, que tem coeficiente de rugosidade de 150, e a linha principal será de aço zincado, com coeficiente de rugosidade 120. A eficiência de irrigação preconizada é de 80% e a eficiência da bomba também de 80%, ou 0,8%, e a eficiência do motor elétrico de 90%. Na sucção, o comprimento da tubulação necessária é de 2 metros para alcançar o manancial, que é um rio, e o desnível entre a casa de bomba até a água do rio é 1,5 metros. Com os dados apresentados, é possível fazer o projeto de irrigação, e que constitui o dimensionamento hidráulico desse projeto. Inicialmente, vamos calcular as lâminas de irrigação. Vamos calcular, então, a lâmina líquida, que é a lâmina que pode ser armazenada no solo e para suprimento da cultura. E é o equivalente à lâmina que a ser reposta pelo sistema de irrigação. Então, a lâmina líquida é igual à água facilmente disponível para a cultura, que corresponde ao produto do fator de disponibilidade hídrica vezes a capacidade de água disponível, que também pode ser desmembrada pelo F, e a diferença da umidade na capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, que foram dados no slide anterior, vezes a densidade e a profundidade do sistema radicular, vezes 10. Então, substituindo os dados, o fator F, 0,5, é a capacidade de campo 0,32 ou 32%, ponto de murcha permanente 0,20 ou 20%, multiplicado por 1,2, que é a densidade, vezes 40 centímetros, que é a profundidade do sistema radicular, vezes 10 para transformar esses dados em milímetros. Resulta no valor para a lâmina líquida de 28,8 milímetros. A lâmina bruta é a divisão da lâmina líquida pela eficiência de irrigação. 28,8 dividido por 0,8 dá 36 milímetros. Esta é a quantidade de água que o sistema de irrigação deve aplicar, 36 milímetros, para que fique 28,8 milímetros retido no solo. 20%, essa diferença, 100% menos 80%, 20% é perdido por evaporação ou perdas por percolação profunda. Em seguida, vamos calcular a demanda hídrica da cultura. Projetos de irrigação, a gente calcula a demanda máxima da cultura. A gente dimensiona o projeto para atender essa demanda máxima, ou seja, vamos para a evapotranspiração máxima do cultivo no período de pico. A evapotranspiração máxima do cultivo é o coeficiente da cultura vezes ET0. Nós vimos nos dados levantados que o pico da demanda de água foi quando a cultura tinha o Kc igual a 1, multiplicado por 3,5 milímetros por dia, que é a evapotranspiração de referência naquele período, dá uma demanda hídrica de 3,5 milímetros por dia. Em seguida, vamos fazer o cálculo do turno de rega, de quando em quando precisamos fazer a irrigação, ou a frequência de irrigação. Qual a frequência de irrigação? Então, o turno de rega é a lâmina líquida, esses 28,8 milímetros, dividido por esse consumo da cultura. O solo tem 28,8 milímetros
e consome 3,5 milímetros por dia. Essa quantidade de água é suficiente para suprir a cultura por 8 dias. Após 8 dias, a cultura entra em estresse hídrico. Então, precisamos irrigar antes de 8 dias ou num turno de régua igual a 8 dias, no máximo de 8 dias. O período de irrigação considera o tempo requerido para a manutenção do sistema de irrigação. O sistema de irrigação pode sofrer alguma avaria, algum defeito e necessitar de parar o sistema de irrigação para fazer essa manutenção. Ou pode ser devido à folga aos funcionários que trabalham na propriedade. Então, o período de irrigação ele é dado pela turno de rega menos o tempo de manutenção. Quanto maior esse tempo de manutenção ou folga, tem-se que fazer a irrigação com mais velocidade. Por exemplo, nesse caso que não se tem folga, não se folga nenhum dia da semana, os funcionários trabalham continuamente, né, um repondo os outros nos fins de semana. Então, no nosso projeto, nós definimos 8 dias, que é o tempo necessário para irrigar toda a área. Então, ao final de 8 dias, voltamos com a tubulação na posição inicial e vamos iniciar o outro ciclo. Então, temos o primeiro dia, irrigamos 1/8 da área, o segundo dia, 2/8, né? O primeiro oitavo e o segundo oitavo do segundo dia, e ao final de 8 dias completamos a irrigação da área inteira. Por outro lado, se tivermos um dia de folga, então 8 menos 1, nós teremos 7 dias para irrigar toda a área. E se tiver folga sábado e domingo, teremos 2 dias de folga. Então, os funcionários devem realizar a irrigação em toda a área em 6 dias. No nosso projeto, nós definimos 8 dias, que é o turno de rega máximo, com 0 dia de folga. Então, temos 8 dias para irrigar toda a área, que corresponde ao nosso período de irrigação. Outro cálculo é o tempo de funcionamento diário. O tempo de funcionamento diário corresponde à jornada de trabalho da propriedade e dentro dessa jornada de trabalho o tempo que é possível de fazer a irrigação. Vai depender de vários aspectos, por exemplo, do sistema de irrigação. Tem sistema de irrigação que carecem de fazer mudanças muito frequentes. E a hora que escurece fica difícil fazer a mudança desses tubos, verificar vazamento de água, onde que está vazando água durante a noite, fica difícil. Então, muitas vezes os agricultores escolhem fazer a irrigação durante o período que tem luz do dia. Então, muitas vezes escolhem o tempo de funcionamento do sistema de irrigação, 12 horas, por exemplo, né? Começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde. Pode ser das 6 da manhã às 10 da noite, são 18 horas, ou 24 horas por dia. Normalmente, não se irriga 24 horas por dia por causa do horário de pico de energia elétrica. Das 18 às 21 horas é considerado horário de pico aqui no Brasil e em que a utilização de energia elétrica durante essas 3 horas é mais cara. Então, normalmente os agricultores, quando fazem um contrato com a companhia elétrica, né, para irrigar a sua propriedade, eles definem o horário de irrigação, então das 18 às 21 horas, eles vão suspender essa irrigação. Então, vão
irrigar durante 21 horas, e que fica mais barato, não irrigando durante esse período do pico. No nosso projeto, o usuário, né, definiu esse período, esse tempo de funcionamento diário do sistema. Então, no nosso projeto, vamos adotar um tempo de funcionamento diário de 16 horas. A necessidade de calcular também o tempo de irrigação. A gente define o tempo total de irrigação, que constitui o tempo para se aplicar a lâmina bruta, mais o tempo de mudança, que é o tempo de desligar a bomba, desmontar a linha lateral e mudá-la para outra derivação. Então, esse é o tempo de mudança. Às vezes, a gente já escolhe um aspersor. E com isso, a gente calcula o tempo de irrigação, assumindo a intensidade de aplicação do aspersor, que divide a lâmina bruta. Então, é possível calcular o tempo de irrigação e depois define o tempo de mudança. Muitas vezes, cada projeto vai requerer um tipo de aspersor. E nesse caso, o projetista vai definir esse tempo total de irrigação para otimizar a jornada de trabalho diária, tempo de funcionamento do sistema. Então, esse tempo total de irrigação, ele deve ser múltiplo do tempo de funcionamento diário do sistema de irrigação, ou da jornada de trabalho da propriedade. Então, por exemplo, no nosso projeto, tomado aqui como exemplo, o tempo de funcionamento diário do sistema, a jornada de trabalho, é 16 horas por dia. Nós podemos irrigar, gastar 16 horas para fazer a irrigação na área. Isso significa irrigar todo o tempo. Então, o sistema não muda, cobre a área com o sistema de irrigação e não faz nenhuma mudança. Ou fazemos duas mudanças. Irriga durante 8 horas numa posição e depois 8 horas na outra posição. Podemos fazer 4 posições de 4 horas. Irrigar, mudar 4 vezes. Ou podemos mudar 8 vezes, fazendo a irrigação em 2 horas. Ou irrigando cada hora em cada posição, fazendo 16 mudanças. Tudo isso é possível, porém, tem opções, aqui vou demonstrar no próximo slide, que tem opções dessas que são mais adequadas. O tempo de mudança da tubulação depende da mão de obra disponível. Podemos fazer essa mudança mais rapidamente de acordo com o número de funcionários. E depende também do sistema de irrigação. Tem uma linha lateral muito longa, vai requerer mais funcionários para fazer no mesmo tempo, ou vai demorar mais. Nesse projeto que estamos utilizando como exemplo, nós estamos adotando 16 horas de tempo de funcionamento diário e tempo de mudança de meia hora. Então, vamos ver as possibilidades de tempo total de irrigação e tempo de irrigação. Como eu mostrei no slide anterior, o tempo total de irrigação são múltiplos de 16 horas do tempo de funcionamento diário, que pode ser 1, 2, 4, 8 ou 16 horas. Vamos tomar 1 hora de tempo total de irrigação. Definimos aqui o tempo de mudança, fixado para todas as opções. Se temos 1 hora de tempo total de irrigação, gastamos meia hora para mudar a tubulação, temos
meia hora para aplicar a lâmina de 36 milímetros. Dividido por meia hora dá 72 milímetros por hora. Nesse projeto, a velocidade de infiltração básica é 12 milímetros por hora. Então, 72 milímetros por hora vai causar escorrimento superficial e não é adequado. Para o tempo total de irrigação, de 2 horas, menos meia hora para a mudança, sobra 1h30 para aplicar os 36 milímetros, que também dá uma taxa excessiva de aplicação de água e não é adequado. Para o tempo total de irrigação, de 4 horas, menos meia hora, sobra 3h30 para aplicar a lâmina de 36 milímetros. 36 por 3,5 dá 10,3, é logo abaixo da velocidade de infiltração básica, que dá a viabilidade de se utilizar esse tempo de irrigação. 8 horas também é possível, descontado o tempo de mudança, daria uma aplicação dessa lâmina de 36 milímetros em 7h30 e uma taxa de aplicação de 4,8 milímetros por hora. E 16 horas também é possível do ponto de vista de compatibilização com a VIB, porém é um tempo muito longo. Vendo os aspersores de catálogos com experiência, a gente vê que as taxas de aplicação estão por volta aí de 8, 10, 12 milímetros por hora. E esse tempo de irrigação, então, seria mais adequado, dentre essas opções, né? Uma seria aquele tempo de irrigação que dá uma taxa de a intensidade de aplicação de água próxima da VIB, mais abaixo, né? Então, esse tempo de irrigação seria 4 horas e tempo de mudança meia hora e o tempo de irrigação para aplicar a lâmina bruta de 3,5. Então, recalculando, demonstrando o cálculo de intensidade de aplicação de água requerida no projeto, é 36 milímetros dividido por 3,5, 10,3 milímetros por hora, que é menor do que a velocidade de infiltração básica. Então, nós vamos procurar catálogos de aspersores na literatura para escolher esses aspersores dentre os fabricantes. Para o nosso exemplo aqui, encontramos um aspersor Agropolo NY30. Aqui são as especificações de bocais dele, esse aspersor 7,1 milímetros do bocal por 4,6. Tem 2 bocais, então. Nós vamos escolher esse aspersor. Então, vamos ver esse aspersor. Nós precisamos de 10,3 milímetros. Esse aspersor dá 10 milímetros. Ele funciona com a pressão de serviço, que é aqui distorcer um pouco, de 35 metros de coluna de água. Esse 36 é o diâmetro molhado. A vazão é 4,3 metros cúbicos por hora, né? 4,33, essa aqui é a vazão, 4,33 metros cúbicos por hora, esse é o alcance do aspersor. E o espaçamento recomendado dele é 18 por 24, que produz essa lâmina, essa intensidade de aplicação de 10,2. Então, fazendo os cálculos aqui, né, a escolha, foi escolhido o modelo com bocais 7,1, 4 e 6, que funciona com pressão de serviço de 35 metros coluna de água, vazão 4,33 metros cúbicos por hora e tem um diâmetro molhado de 36 metros. Então, vou adaptar esse aspersor às condições do projeto. Vou checar esse espaçamento aqui. Para vento fraco, espaçamento E1, E2, vou usar
60% daquele fator de superposição que a gente viu na aula passada, multiplicado por 36 metros de alcance do jato, dá 21,6. 21,6 está entre 18 por 24. Eu vou usar o espaçamento de 18 metros na linha lateral, entre aspersores, e 24 metros entre linhas laterais. E nesse espaçamento, a intensidade de aplicação é calculada pela vazão 4,3 dividido por 1000, dividido por 18,24 dá 10 milímetros por hora, que é menor que a VIB de 12 milímetros. Então, o aspersor é compatível sem problema. Esse aspersor precisa ser ajustado às condições do projeto. Então, vou fazer ajustes na intensidade de aplicação de água desse aspersor fornecido no catálogo, que é de 10 milímetros por hora. No meu projeto, nós precisamos um pouquinho mais, praticamente a mesma quantidade, que é 10,3 milímetros por hora. Então, para fazer esse ajuste, né, aqui é 10 milímetros por hora, aqui é 10,3. Nós vamos ter que aumentar a vazão do aspersor. Nós precisamos aumentar a pressão para que a vazão aumente. E com isso, atinja essa intensidade de aplicação de água. Aumentar de 10 para 10,3. E vamos manter o mesmo espaçamento. Ou seja, se eu aumentar de 10 para 10,3, aqui nesse termo, eu vou ter que aumentar essa vazão. Então, fazendo os cálculos, eu preciso de 10,3 do espaçamento 18 por 24. Eu vou precisar de 4.450 litros por hora, ou 4,45 metros cúbicos por hora. Então, essa é a vazão requerida para o aspersor funcionar para aplicar a intensidade de aplicação necessária, para que se irrigue aquela posição em 3 horas e meia. Para aumentar essa vazão, eu vou ter que aumentar a pressão do aspersor. Essa é a equação do aspersor, aqui a vazão, aqui a área do aspersor, que é constante. Eu vou trabalhar com o aumento de pressão que está sob essa raiz quadrada. Essa é a vazão requerida do aspersor, essa aqui é a vazão dada no catálogo. Se eu dividir essa equação aqui por essa aqui e isolar a pressão, né, eu vou ter que a pressão de serviço é igual à razão entre a vazão do aspersor requerida e a vazão do aspersor no catálogo elevado ao quadrado vezes a pressão do aspersor no catálogo. A vazão que eu calculei, que é requerida, é 4,45, que dá no catálogo é 4,3. Para aumentar de 4,3 a 4,45, eu vou ter que aumentar essa pressão de 35, que é dada no catálogo, para 37,5. Então, vou ter que funcionar esse aspersor com 2,5 metros de coluna de água a mais para aumentar a vazão dele. Então, definido o tempo de irrigação, que vai demorar 4 horas para eu irrigar a área por posição, eu preciso saber quantas posições possíveis que são possíveis de ser irrigadas por dia. Então, quantas posições são possíveis de ser irrigadas por dia? Aqui é a minha área irrigada. Eu vou trabalhar 16 horas por dia e vou gastar 4 horas para fazer cada posição. Então, vou fazer 4 posições. Então, chega de manhã, vou começar às 6 horas da manhã, eu vou irrigar essa primeira posição. Então, vai demorar 4 horas, das 6 até as 10 da manhã. Das 6 até as 9h30,
irriga. Das 9h30 até as 10, aquela meia hora, desmonta essa linha aqui e remonta essa linha nessa outra posição 2. Então, das 10 horas está irrigando essa posição até as 13h30, né? 13h30. Até meia hora, 14 horas, está irrigando essa posição 3. Às 16, irriga e muda a posição 4. E às 20 horas, termina a irrigação no dia. Então, vai trabalhar 16 horas por dia. E se faz essas 4 posições, no dia seguinte vai repetir essas outras 4 posições, no outro dia mais as 4 posições. Esse slide define o número de derivações, assumindo a linha principal no centro da área. Essa área tem 770 metros de comprimento e se preconiza colocar as linhas laterais espaçadas de 24 metros ao longo dessa linha principal. Então, o número de derivações é dado por 770 metros de comprimento dividido por 24, que é o espaçamento entre elas. Então, teremos 32 válvulas de linha colocadas nesses pontos que fazem derivação para as linhas laterais, vezes 2 lados, dá 32 desse lado, mais 32 desse outro lado, seria 64 posições possíveis de lateral. Essa comprimento entre a primeira e a última derivação é dado pelos 31 espaços que tem entre essas linhas laterais, vezes 24 metros de cada um, dá 744 metros. Então, se essa área tem 770 metros de comprimento, menos 744 do trecho com derivações, sobra 26 metros. Essa sobra pode ficar por final da área, então a linha principal vai terminar 14 metros antes do final da área e vai começar 12 metros após o início da área. Então 14 com 12 vai dar 26 metros. Com isso podemos calcular quantas posições que precisa ser irrigadas por dia. O número necessário de posições irrigadas por dia é o número de derivações, que a gente tem 64, e o período de irrigação. Qual o tempo para a gente irrigar toda a propriedade? Nós definimos no início dos cálculos o período de irrigação, que era 8 dias. Em 8 dias, nós precisamos irrigar as 64 posições. Ou seja, cada dia temos que irrigar 8 posições. Para irrigar essas 8 posições por dia, quantas laterais que a gente precisa? Será que uma dá, 2 ou 3? Né? Quantas laterais? Nós fizemos o cálculo, né, de número necessário de posições. São 8. E número de posições por dia que faz cada lateral. 4. Então, se cada lateral irriga 4 posições por dia, a gente precisa de irrigar 8, nós precisamos de 2 laterais. O número de linhas laterais, 2. Passamos agora no dimensionamento da linha lateral. Vamos definir o comprimento da linha lateral e o número de aspersores. A nossa área tem 540 metros de largura. Nós vamos colocar a linha principal no centro da área
e nós precisamos de 2 linhas laterais, conforme nós calculamos no slide anterior. Então, nós vamos chamar de linha lateral 1, linha lateral 2. Vou dividir essa linha lateral 1 e 2 de acordo com a metade da área. Então, 270 metros, né? Eu vou calcular o número de aspersores na linha lateral. Eu dividi aqui 270 metros, o espaçamento entre os aspersores é de 18 metros. Então, cabe 15 aspersores aqui nessa linha 1 e 15 aspersores nessa linha 2. Então, consequentemente, cada linha lateral tem 15 aspersores, tem 14 espaços entre os aspersores. E tem ainda esse espaço aqui da linha principal e esse primeiro aspersor, da linha principal e esse outro aspersor da linha 2. Lembra que eu falei que o tubo de irrigação tem 6 metros e o espaçamento entre esses aspersores aqui é 18 metros. Então, eu vou ter que colocar um tubo de 6 e 2 tubos de 6. Então, aqui, essa linha aqui vai ter 12 metros até o primeiro aspersor. Essa linha vai ter só 6 metros. E, consequentemente, essa linha 2 ela vai ser mais comprida do que a 1. Ou seja, a linha 1 ela tem esses 6 metros mais 14 espaços de 18 metros. Então, essa linha tem 258 metros. 270 vai faltar 12 metros aqui, né? Mas esse aspersor, ele irriga, ele tem 18 metros. Então, ele vai jogar um pouquinho de água para fora da área. Ele vai irrigar os 12 metros e ainda vai sobrar mais 6 que ele vai irrigar para fora dessa área. Esse aspersor aqui, essa linha lateral, ela vai ter comprimento 6 metros a mais, 12 metros, mais 14 espaços de 18, 264 metros. E o comprimento total da área aqui, da largura, 270 metros. Certo? Então, definido o número de aspersores, é possível calcular a vazão na linha lateral. A vazão da linha lateral é igual à vazão do aspersor, que é 4,45 metros cúbicos por hora, vezes o número de aspersores na linha lateral, que é 15, dá 66,75 metros cúbicos por hora. Para achar em metros por segundo, é só dividir, então, por 3.600. Continuamos com o dimensionamento da linha lateral, agora para os cálculos de diâmetro e perda de carga. Nós precisamos adotar aqueles critérios de máxima perda de carga, né, permitida, de acordo com os critérios hidráulicos, né? Então, essa máxima perda de carga é 20% da pressão de serviço, menos a diferença de nível. A nossa área, ela tem um desnível e que uma das linhas, lembra as linhas laterais, uma de cada lado, uma vai ficar no aclive e outra vai ficar no declive. Então, no aclive, a diferença de nível, esse ΔZ, a diferença de nível, a declividade é 0,25%. Essa linha do aclive tem 258 metros. Então, no aclive, vai ser um desnível de 0,645. E no declive, vai cair a mesma declividade, a linha um pouquinho maior, 268 metros de largura, de comprimento,
vai dar 0,67 metros negativo. Então vai ter uma caída. Então no aclive, essa perda de carga permitida no aclive, para eu fazer o dimensionamento, vai ser 20%, essa fórmula, 20% da pressão de serviço. Nosso aspersor funciona com 37,5 metros de coluna de água, menos a diferença de nível, ΔZ, menos 0,645. Então, a máxima perda de carga para a linha lateral que está no aclive, que é a linha lateral 1, é 6,9 metros de coluna de água. Para a linha lateral que está no declive, é o mesmo cálculo, 0,2, 20% da pressão de serviço, menos, da fórmula, e esse valor negativo. Então, poderia perder 8,2 metros de coluna de água. Tem essas duas condições, eu preciso definir qual que é a situação mais crítica. Nesse caso, a tubulação será dimensionada para o aclive, porque a perda de carga permissível é menor. Então, eu vou ter que precaver para que não haja diferença de pressão e, consequentemente, de vazão entre o primeiro e o último aspersor. Então, vou escolher essa perda de carga do aclive, que a perda de carga máxima é 6,9 metros de coluna de água. Ainda seguindo o critério, fazendo os cálculos, eu preciso transformar a perda de carga de um sistema de múltiplas saídas, que é a linha lateral, lembra da aula passada? Eu não tenho fórmulas específicas, então eu preciso utilizar a fórmula de Hazen-Williams, que é para um sistema de única saída. Então eu vou calcular uma perda de carga fictícia, que é a perda de carga de uma tubulação de única saída. Então, essa perda de carga que eu calculei para a minha linha no aclive, eu vou ter que dividir por um fator de múltiplas saídas, que depende do número de aspersores. Que no nosso caso, nós temos aqui, esse valor é 1,85 da fórmula de Hazen-Williams, e nós temos 15 aspersores para cada lateral. Esse fator F, que transforma a nossa perda de carga máxima permitida, que é de múltiplas saídas, para uma tubulação de única saída, é 0,385. Então, para a condição do aclive, nós devemos escolher um tubo que dê uma perda de carga fictícia de 17,9 metros de coluna de água. Com esses dados, é possível, então, calcular o diâmetro da tubulação da linha lateral. Então, vamos calcular o diâmetro teórico. Vamos calcular o diâmetro teórico. Ele é calculado, então, vou utilizar, então, essa fórmula aqui do Hazen-Williams. A perda de carga fictícia é 17,9. O comprimento, esse L, é o comprimento da linha lateral, é a linha do aclive, 258 metros, e a vazão é 0,0185 metros cúbicos por segundo. Essa tubulação aqui é a tubulação de PVC, Então, substituindo esses dados, a perda de carga, 17,9, comprimento, 258, e a vazão e o coeficiente de rugosidade, que é 150 para PVC. Calculamos um diâmetro teórico do tubo de 0,92 metros, ou 92 milímetros. Aliás, é 0,092 metros, ou 92 milímetros. Olhando aquela tabela de tubos, que está no final do último slide da segunda aula, o tubo comercial mais próximo tem um diâmetro nominal de
4 polegadas, é o diâmetro comercial dele, né? E o diâmetro interno de 94,4 milímetros. Portanto, é muito próximo desses teórico aqui, né? Então, vou adotar essa tubulação de 94,4 milímetros e com isso eu posso fazer o cálculo da perda de carga com esse tubo comercial. Se a tubulação então fosse de única saída, eu vou calcular, então, eu uso essa fórmula do Haase-Williams, vou usar a fórmula, o diâmetro 94,4 milímetros, ou 0,0944 metros, a vazão e o coeficiente de rugosidade. Eu vou ter uma perda de carga fictícia de 14,8 metros. Aí eu vou calcular a perda de carga real da linha lateral de múltiplas saídas, vou multiplicar pelo F de novo. Então, esse 14,8 que eu calculei, vezes o coeficiente de múltipla saída, que dá 7,2 metros de coluna de água. Essa vai ser a perda de carga na linha lateral do aclive, que é a situação mais crítica. As pressões na lateral são dadas pela pressão no início, que corresponde à pressão de serviço, que é do aspersor, no ponto médio da linha, de 37,5, mais 3/4 da perda de carga na linha lateral, que é 6, mais a metade da diferença de nível, que é 0,645, mais 1. Então, a pressão no início da linha lateral vai ser 43,3 metros de coluna de água. A pressão no final, na linha lateral, é a pressão de serviço, que é 37,5, menos 1/4 da perda de carga, menos a metade da diferença de nível, que é 0,645, mais 1, que é a altura do aspersor. Resulta em 36,7 metros de coluna de água. O próximo dimensionamento é o da linha principal. Vamos determinar o comprimento, a vazão e a perda de carga. A análise do projeto nos permite identificar duas situações de acordo com a dinâmica de mobilidade das linhas laterais. A situação A, em que as linhas laterais estão distantes uma da outra, que caracteriza o início do ciclo de irrigação. Essa linha lateral está próxima da divisa, 12 metros, e ela vai ser mudada 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E vai fazer a irrigação durante um dia. A mesma coisa, simultaneamente, ocorre nessa linha do lado direito. No que inicia no ponto B, ela vai simultaneamente a outra linha lateral, ela vai fazer 4 posições no dia. E assim, repetidamente, vai chegar uma condição que essas linhas estão próximas. Que caracteriza a situação B. Em relação à vazão, a situação A mostra que a água, a vazão total, que abastece as duas linhas laterais, ela ocorre até esse ponto de 12 metros após o início da área. E metade da vazão deriva para essa linha lateral e a outra metade vai abastecer a segunda linha lateral. Na situação B, que as linhas estão próximas, esse trecho da motobomba até A leva a vazão integral, a vazão para as duas linhas laterais. E do ponto A até B leva só a metade. Então, isso nos indica a possibilidade de dimensionar a linha principal com 2 trechos, da motobomba
até A, que leva a vazão inteira, e do ponto A até B, que leva a metade da vazão. Isso faz com que o projeto fique mais barato. Esse diâmetro menor aqui dessa linha principal faz ficar o projeto mais barato. Então, nesse trecho, da motobomba até o ponto A, esse trecho aqui, tem 16 aspersores, né? Tem 16 derivações de linhas laterais, né? Tem 16 posições de linhas laterais aqui, então pode fazer 16 posições. 16 derivações, tem 15 espaços, e nesse trecho passa, então, a vazão total. Então, fazendo o comprimento dessa linha, como é que determinamos esse comprimento da linha? Desse trecho, da motobomba até o ponto A, temos 102 metros aqui, mais 12, e mais esses 15 espaços de 24 metros, que são 24 metros o espaçamento entre as linhas laterais. Consequentemente, temos 474 metros da motobomba até ao ponto A. Então, 474 metros até esse ponto. Do ponto A até o ponto B, que seria esse desenho correspondente aqui, nós temos também 16 derivações e 16 espaços. O comprimento dessa linha, 16 espaços vezes 24 metros, dá esse trecho de 384. E esse trecho, 474 mais 384, dá 784 metros. Então, seria esse trecho daqui, da primeira derivação até a última derivação, 744 metros, dos quais 384 do trecho A a B e 474 da motobomba até A. Então, definimos os comprimentos da tubulação. Esse comprimento da motobomba até o ponto A, que tem 474 metros, passa a vazão inteira, a vazão das duas linhas laterais. E do ponto A até o ponto B, passa a metade da vazão. Vamos calcular o diâmetro da tubulação. Nós vamos adotar o critério da velocidade entre 1 a 2 metros por segundo. No nosso caso, vamos adotar 1,5 metros por segundo. E vamos determinar o trecho motobomba até A, é aquele trecho que passa a vazão inteira. Vamos utilizar a tubulação de aço zincado, conforme definido no projeto. E vamos usar, então, essa fórmula, adotando 1,5 metros por segundo a velocidade da água na tubulação. Então, é 4 da fórmula, vezes a vazão é 0,037, dividido por π, dividido pela velocidade, que é 1,5. Dá 0,177 metros o diâmetro do tubo, que é 177 milímetros, que dá 177 milímetros, e está entre 156 e 196. Vou escolher o diâmetro superior, o diâmetro interno de 196 milímetros, e o diâmetro nominal de 200 milímetros. Então, o trecho motobomba até A vai ser um tubo de 200 milímetros com diâmetro interno de 196. Vou utilizar o mesmo cálculo para o trecho AB, só que esse trecho tem metade da vazão. Então, a mesma fórmula, 4 vezes 0,0185 dividido por π, 1,5. Vai dar um tubo de 130 milímetros de diâmetro
interno, né, 125, e eu vou escolher um tubo comercial de 130 milímetros interno ou 133 é o diâmetro nominal. Então definimos o diâmetro do tubo, né, nos dois trechos. Definidos os diâmetros e as vazões da tubulação, passamos então ao cálculo da perda de carga na tubulação. E de novo, temos duas situações a analisar. A situação A, em que as linhas laterais estão distantes, e a situação B, que as linhas laterais estão próximas. Temos que escolher uma dessas situações, ou calcular a perda de carga para essas duas situações, para ver qual que é a mais crítica. Nesse caso, a vazão inteira abastece a primeira linha lateral e depois segue somente a metade da vazão em uma tubulação de diâmetro maior até o ponto A, e depois esse diâmetro é menor, mas a vazão percorre toda a extensão da linha principal. Na situação B, a vazão inteira das duas linhas laterais vai até o ponto A, mas o percurso da água não vai até o fim da linha principal. Então, o comprimento é menor. Então, qual dessas duas situações é a mais crítica? Temos que fazer, primeiro fazendo a análise da situação A, em que a primeira derivação está a 12 metros da divisa da área e a divisa da área 102 metros até a motobomba. Depois temos todo esse trecho, 474 metros até o ponto A e depois 384 metros até o ponto B. Então, fazendo uma tabela para fazer os cálculos de perda de carga, na motobomba até a primeira derivação é 102 mais 12, 114 metros até aqui. Nessa situação, 114 metros, a vazão é total, 0,036 metros por segundo. Esse diâmetro até aqui, verde, nós definimos 0,196 ou 196 milímetros. E vamos calcular a perda de carga, né, com essa fórmula do Hazel-Williams, que é de única saída. O diâmetro a gente tem 0,196, o comprimento é 114, a vazão é 0,036. Deu 1 metro de coluna de água a perda de carga até aqui. Desse trecho da primeira derivação até o ponto A, o comprimento é 474 menos 114. 474, que é esse trecho todo, menos 114 dá 360 metros. A vazão é a metade, 0,018. E o diâmetro aqui é zero, é o mesmo, né? O verde, 0,196. A perda de carga é 0,9 metros. No trecho A até B é 384 metros. A vazão continua a metade. E o diâmetro aqui é 130 milímetros. A perda de carga dá 7,1. Fazendo essa soma, dá 9 metros de coluna de água. Na situação B, nós vamos fazer o cálculo da motobomba até o ponto A. A motobomba até o ponto A é esse 474 milímetros. A vazão é 0,036
o diâmetro é o 196 milímetros e a perda de carga é 4,3 metros. Do ponto A até o ponto B tem 24 metros, né? Não é o ponto A até o ponto B, é o ponto A até a primeira derivação. É 24 metros. A vazão é 0,018 e o diâmetro é 130, dá uma perda de carga de 4. Consequentemente, a perda de carga total é 4,7. Então, analisando as duas situações, nós temos que, na primeira situação, situação A, a perda de carga é 9 metros. E na segunda situação é 4,7. Então, a mais crítica é a situação A em maior perda de carga, que deve ser considerada. Então, a perda de carga na linha principal é 9 metros de coluna de água. O cálculo seguinte consiste na determinação da altura manométrica. A altura manométrica corresponde à soma das diferenças de níveis entre a captação de água até a motobomba até a linha lateral. Neste caso, nós vamos considerar a entrada da linha lateral. E corresponde às perdas de carga na tubulação de sucção mais as perdas de carga na tubulação de recalque. Geralmente a gente coloca um acréscimo aqui para compensar as perdas de carga das conexões. Então, para o nosso exemplo, nós temos essa linha principal, tem 858 metros, 102 metros mais 12, mais 744, da motobomba até o ponto B, dá 858 metros. Nesse sentido, tem uma declividade de 2,5%, então multiplicando 2,5% vezes 8,58 tem uma diferença de nível de 21,5 metros. Então, 21,5 metros é a altura geométrica de recalque, é a diferença de nível da motobomba até esse ponto B, que é o início da lateral. Precisamos calcular a altura geométrica de sucção. No problema nos foi dado como sendo 2 metros. Então, 2 metros é a altura geométrica de sucção. Calculamos a perda de carga na sucção pela fórmula de Haase e Williams, usando, aqui nós vamos usar o mesmo diâmetro da tubulação de sucção. Então, a perda de carga dá 0,04 metros. Precisamos somar a altura, a perda de carga, a perda de carga no recalque, na tubulação principal. Nós calculamos, no slide passado, 9 metros. E, em seguida, colocamos a pressão no início da linha lateral, que é 43,3. Esse acréscimo para conexões nós vamos assumir como sendo 5%, resulta em 80 metros de coluna de água. Que é a pressão que essa bomba tem que impulsionar para que a água chegue a essa pressão de 42,2 metros de coluna de água e chegue no aspersor com a pressão de serviço, que nós determinamos como sendo 37,5. De posse da vazão, da altura manométrica, dos rendimentos da bomba e do motor, é possível calcular a potência do conjunto motobomba. Nossa bomba tem 37 litros por segundo, ou 0,037 metros cúbicos por segundo, altura manométrica de 80 metros, e nós temos como dados o rendimento da bomba de 0,8, 80%, rendimento do motor de 0,90 ou 90%. Então, o rendimento do conjunto, 0,72 ou 72%. Substituindo na fórmula de potência, vazão vezes altura manométrica,
37 vezes 80, dividido por 75 e dividido por 0,72. Resulta em 54,8 cavalos. Nós vamos colocar aqui uma folga de 15%, que dá 36 cavalos, é a potência calculada para o eixo do motor. Precisamos ver se tem no mercado motor comercial, vendo os fornecedores. Os motores comerciais disponíveis são 60 cavalos, então, portanto, menor que esse, ou 75 cavalos. Geralmente esses motores não são muito discrepantes em termos de preços, né? E é conveniente a gente ter uma folga maior para assegurar o bom funcionamento do sistema. Então vamos escolher um motor de 75 cavalos. Para finalizar o projeto, se elabora um resumo para explicar como o projeto foi elaborado e as condições de funcionamento deste projeto. Então, a área de 41,6 hectares será cultivada com feijoeiro e irrigada com sistema de aspersão convencional constituído de uma motobomba de 75 cavalos, que recalca 37 litros por segundo para ser conduzido por uma linha principal de aço zincado de 858 metros. A vazão é distribuída até duas linhas laterais de PVC de 4 polegadas, uma de 374 metros colocada no aclive e outra de 384 metros posicionada no declive, com 15 aspersores em cada linha, espaçados de 18 metros. As linhas laterais são acopladas em 38 pontos de cada lado da linha principal, correspondente a 64 derivações, espaçadas de 24 metros para irrigar toda a área num turno de rega de 8 dias. Cada linha lateral irriga 4 posições por dia, permanecendo 3 horas e meia em cada posição, a fim de aplicar lâmina bruta de 35 mm a uma taxa de 10 mm por hora e mais meia hora para mudança entre posições, perfazendo uma jornada de trabalho de 16 horas por dia. Então esse é o resumo do projeto que vai orientar a operação do projeto e também a compra dos itens necessários. Então, no final do projeto tem uma relação do material, além dessa relação, um levantamento de custos que pode ser feito cotações em diferentes fornecedores e que se definem os componentes então, do projeto. Então, esse é o fim da 7ª aula.